Glória a Deus, glória a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos aqui do YouTube, que Deus os abençoe, amados irmãos aqui do YouTube, amados irmãos do Facebook. Que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Jesus venha fortalecer a todos, amados irmãos aqui do YouTube, amadas irmãs aqui do YouTube, amados irmãos do Facebook e amadas irmãs do Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março do ano de 2024. São exatamente 3 horas, 15 horas com mais 9 minutos. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, a qual eu coloquei o tema desta passagem o seguinte: Jesus, ele fala aos seus discípulos as aflições que eles iriam passar. Mas Jesus também, ele garante a vitória total. Por mais árduo que seja, mas ele o garantiu a vitória para os seus discípulos e para nós também. Aqui no Evangelho de João 16, aonde eu irei transmitir com a força do Espírito Santo esta palavra. Aqui no Evangelho de João 17 e do seu versículo 22, 21 e 22, diz a palavra aqui, aliás, Evangelho de João 17 vem ter o tema o seguinte: Jesus Cristo ora para os seus discípulos. E no versículo 20 do Evangelho de João 17 e do seu versículo 20, Jesus orando o Pai, ele fala: eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que irão receber a tua palavra, Surianda, e crer em mim, Surianda. Então, meus amados irmãos, somos pela misericórdia escolhido de Cristo. É uma grande honra. Somos escolhidos de Jesus Cristo. Somos escolhidos por Deus para darmos continuação na missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E nos dias de hoje temos visto e temos observados muitos líderes que não
instrui. Muitos líderes que não instruem, não dá verdadeira instrução para os novos convertidos, não dar a instrução para aqueles que querem fazer a obra, a instrução, porque a palavra é necessário dar a instrução correta, porque é o seguinte, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar o seguinte, que nós somos soldado de Cristo. E quando a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que nós somos soldados de Cristo Jesus, nós estamos em uma guerra. Sim, nós estamos em uma guerra. O soldado, ele batalha, ele está na guerra. E se ele não foi instruído pela palavra de Deus, se ele não tiver uma boa instrução, e se ele não quiser verdadeiramente um compromisso com a palavra de Deus, se ele não quer verdadeiramente um compromisso com Jesus, automaticamente ele será uma isca muito pequenininha, a qual faço esta comparação, aonde o diabo vai tragar essa isca se ele não for bem instruído. O diabo irá atacar, tragar essa isca em várias opções, ou enganando o verdadeiro soldado para não viver o verdadeiro evangelho, e também desanimar o soldado de Cristo para oferecer as coisas do mundo. Muitas opções podres Satanás tem. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar para o seu companheiro Timóteo, se não me falha a memória, se é para Timóteo ou se foi para algumas igrejas, me falha a memória, não marquei, mas o apóstolo Paulo chegou a dar um alerta. Ele chegou a falar o seguinte: não vos ignoreis, não vos ignore as artimanhas do diabo, não vos ignore, não vos ignoreis. Então, meus amados irmãos, para sermos o verdadeiro soldado, é necessário
nós sermos instruídos, alimentarmos da palavra, pedimos força para o Espírito Santo e mantermos o nosso relacionamento puro e firme com o Senhor até a volta de Jesus, ou até ele vir nos chamar. Aleluia! E que eu e você possa dizer igual a Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha o que Jesus ele falou e fala para mim, para você, aqui no Evangelho de João 16, aqui no versículo 4, ó: mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei que já vos tinha dito. E não vos disse isto desde o princípio, porque eu estava convosco. Ó, Evangelho de João 16. A semana passada eu fiz uma pregação do 16 até no seu versículo 15. E eu li agora o versículo 4. É uma pequena resumida para me pegar aqui o versículo chave, que é o versículo 20. Meus amados irmãos, aqui dentro desta passagem, quando Jesus Cristo ele estava dando, aqui foi as últimas instruções que Jesus deu para os seus discípulos. Aqui dentro desta passagem, Jesus estava falou para os seus discípulos que eles iam ser expulsos das sinagogas. Jesus estava falando que eles iam ser perseguidos por muitos. Aqui dentro desta passagem, João 16, até no seu versículo 15, Jesus chegou a falar para os seus discípulos o seguinte: que alguns iam até matá-lo, eles pensando que estava fazendo um favor para Deus. Jesus falou para eles: vós vai ser perseguido, vós vai ser expulso das cidades, vós vai passar por perseguição, vão tentar matar a vós, porque a minha palavra não entrar no coração de muitos. Eu trouxe esta mensagem
A semana passada eu repito, então é uma pequena resumida, para entrar aqui agora no versículo 16 até o 20. Mas se for meditar bem, se for para meditarmos bem na palavra de Deus, aqui dentro desta passagem, se formos para meditarmos bem, é uma coisa, Surianda, Labária, Astéria, é uma coisa tão maravilhosa, é tão gratificante servir a Jesus, andar com Jesus, que os seus discípulos poderia rejeitar, igual na primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes que Jesus fez. A palavra ela vem nos afirmar que dentro do Evangelho de João o seguinte, prestai atenção, a palavra ela vem nos afirmar que mais de 5.000 se alimentou, ou poderia ser até mais de 50.000, porque Jesus tem todo o poder, Surianda, Labária e Astéria, o poder dele é infinito. Mas na primeira multiplicação de 5 pães e 2 peixes, a palavra ela vem nos afirmar o seguinte, que aquela multidão comeu o pão e ficou saciado. A palavra vem nos afirmar o seguinte, que depois que aquela multidão comeu o pão e os peixes ficaram saciados, aquela multidão foi atrás de Cristo. E Jesus falou para eles o seguinte, na verdade eu vos digo, que vocês vieram até mim porque comeram o pão e ficaram saciados, não porque entenderam as minhas palavras. E a palavra ela vem nos afirmar então que Jesus ele começa a dar um sermão para aquele povo. E a palavra vem nos afirmar que muitos deixaram de seguir a Jesus. E a palavra ela vem nos afirmar que alguns murmuravam dizendo para Jesus, dizendo um para o outro o seguinte, quem pode ouvir isto? Esse modo que ele fala é muito duro. E muitos deixaram de seguir a Jesus Cristo. E Jesus então pergunta para os seus 12 discípulos, lá ainda era 12 porque Judas Iscariote estavam lá, mas aqui dentro desta passagem, infelizmente, Judas Iscariote já não estava mais. Mas Jesus o pergunta então para os seus discípulos, e vós também quereis ir com eles? E Pedro responde o seguinte,
Senhor, mestre, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Por quê? Porque verdadeiramente aqueles discípulos, os 12 discípulos, ou dizendo melhor, os 11 discípulos de Jesus, queria verdadeiramente um compromisso sério com Cristo. Por que que eu falo 11? Não era 12, era 12, mas Judas Iscariote ia trair a Cristo. Mas o que eu quero trazer com esta referência e com esta palavra aqui é o seguinte: do mesmo jeito que aquela multidão não quis andar mais com Jesus, aqui dentro desta passagem, quando Jesus Cristo ele dá as suas últimas instruções, os seus discípulos poderiam também rejeitar, mas não quiseram, porque eram verdadeiramente escolhidos de Deus, amava verdadeiramente a Jesus Cristo, eles amavam verdadeiramente andar com o mestre Surianda, e a mesma coisa é nos dias de hoje, no século 21, é aquele que entrega verdadeiramente a vida para Jesus Cristo, não abandona ele por nada e nem por ninguém e por nada. Aqui no Evangelho de João, lê aqui alguns versículos. 16 diz aqui a palavra o seguinte, ó, Jesus falando: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Aí no versículo 17 diz: o Evangelho suriclamas labariastérias decantas suriclamas labariastúrias. O Evangelho segundo João, no 17, ó, suriclamas, João testemunhou labariastérias. Que coisa linda, eu amo esse Evangelho de João, eu amo a Bíblia inteira. É um modo meu fraco e uma expressão errada, mas eu amo muito o Evangelho de João. Aí no versículo 17 diz aqui, ó: então alguns dos seus discípulos disseram um para os outros: que é isto que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai? Dizia, pois, que quer dizer um pouco? Não sabemos o que diz.
Aí no versículo 19, ó. Conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar, disse-lhe: indagai-vos entre vós acerca disto que disse um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Aqui, dentro do Evangelho de João 16, 17, 18 e 19, Jesus falando para os seus discípulos: um pouco ainda vocês vão me ver, mas daqui um pouco não me vereis mais, porque eu vou para o Pai, e a palavra, ela está nos revelando que os seus discípulos não estavam compreendendo que Jesus estava falando a respeito da sua entrega total na cruz do Calvário. É por isso que Jesus falou para os seus discípulos: um pouco e vós vai me ver, e um pouco vós não me vereis mais, porque eu vou para o Pai. E os seus discípulos receberam esta instrução, e esta instrução não deixou, eles não ficaram, aliás, nem um pouco contente, nem um pouco alegre, porque que dentro desta instrução, igual eu disse, Jesus o disse para eles, que eles iriam passar por grandes perseguições, até mesmo perseguições de morte. E para concluir, Jesus fala para eles o seguinte: que eles não iriam ver mais a Cristo. Que desespero! Surianda Labárias, que desespero! Que os discípulos de Jesus ou não passaram naquela hora. Aí, ó, no 19, diz: conheceu, pois, Jesus que eu queria interrogar, e disse-lhe Jesus: indagai entre vós acerca disto que disse um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco me vereis. Olha o que Jesus fala no 20, ó. Na verdade vos digo, que vós chorareis, lamentareis, e o mundo se alegrará de vós, e estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá, suriclamas, em alegria. Meus amados irmãos, Surianda Labárias Férias, olha só ainda no 20 o que Jesus fala. Na verdade vos digo
que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará de vós, e vós estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aqui dentro do seu versículo 20, Jesus, é claro, com toda certeza, estava falando para os seus discípulos a respeito da sua crucifixão. Jesus estava falando para os seus discípulos, falou para os seus discípulos: o mundo vai se alegrar, o mundo irá rir de vocês, o mundo, Jesus falando, ele falando para os discípulos no 20, na verdade eu vos digo, na verdade vos digo, que vocês vão chorar, que vocês vão lamentar, e o mundo vai se alegrar, e vocês vão estar tristes, mas a vossa tristeza se Surianda converterá em alegria. Meus amados irmãos, aqui dentro desse versículo 20, Surianda, podemos meditar. Nós, Suriclamas, Surianda, podemos meditar em algo. Como que nós, criação de Deus, feito a tua imagem e a sua semelhança, como que somos falhos para com o Senhor, como que somos falhos, como que nós todos necessitamos entregarmos verdadeiramente a vida para o Senhor. Meus amados irmãos, aqui dentro deste versículo 20, Evangelho de João 16 e 20, Jesus falando para os seus discípulos que o mundo iriam se alegrar, porque eles iam crucificar a Cristo. Mas lembrando, meus amados irmãos, lembrando, minhas amadas irmãs, o seguinte, que aqui dentro do Evangelho de João, a palavra ela vem nos afirmar o seguinte, que Jesus Cristo
quando esteve perante Pilatos, Pilatos perguntou para Jesus o seguinte: quem és tu? Não sabe vós que eu tenho o poder para crucificá-lo e o poder para soltá-lo? Como Pilatos era autoridade abaixo de César, que governava Jerusalém, Israel, e a palavra ela vem nos afirmar o seguinte: que Jesus Cristo, ele pega e fala para Pilatos o seguinte: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não fosse dado. Ou seja, Jesus também estava falando para Pilatos o seguinte: nenhum poder você teria sobre mim se eu não se entregasse, se eu não quisesse entregar a vida para a humanidade ter vida. Meus amados irmãos, como somos falho, como necessitamos entregarmos verdadeiramente para Deus. Eu venho falar algo aqui, Vós não gostam, nós não gostamos de viver. A vida não é boa. Se o Senhor, Ele nos amou de uma forma tão grande que se entregou para nós. Se Ele não quisesse, nós não existiríamos. Se Ele não quisesse, o mundo não existiria. Mas Ele nos criou e deu a vida para nós termos vida. Ele nos criou e deu a vida para nós termos vida, para nós batalhar, para nós pregar, para nós defender a palavra, zelar da palavra, entregarmos para Ele, para termos uma porção dobrada, quadriplicada do Espírito Santo de Deus. Só que aqui no 20, podemos olhar, Sulianda, podemos olhar como a humanidade, como o coração da humanidade é duro. Bem-aventurado aquele que tem o coração quebrantado pelas coisas de Deus. Bem-aventurado aquele que tem o coração quebrantado. Bem-aventurado aquele que recebeu o Espírito Santo. Bem-aventurado aquele que decidiu verdadeiramente andar com Jesus, porque aqui dentro desta passagem, os 11 discípulos de Jesus, aqui no Evangelho de João 16, os 11 discípulos de Jesus se sentiram tristes porque eles se entregaram verdadeiramente a vida para Jesus, mas olhando para a humanidade
humanidade que não quer um compromisso com Deus, infelizmente, eu falo infelizmente, olhando para a humanidade que odeia a verdadeira palavra de Deus, como ela é, porque todos o sabem que Jerusalém, Israel, o sacerdote, os judeus naquela época rejeitaram a palavra de Jesus, porque Jesus veio para trazer para aquele povo, veio trazer a palavra para aquele povo se entrar no caminho estreito, veio trazer a palavra, aquele povo abandonar o pecado, veio trazer a palavra não para elogiar aquele povo, e olhando quantos milagres que o Senhor fez, quantas curas o Senhor fez, mortos o Senhor ressuscitou, e ainda aqui no versículo 20, a palavra vem nos afirmar que Jesus fala para os seus discípulos que o mundo ia rir deles, que eles iam chorar e o mundo ia se alegrar, porque o mundo lá, o povo de Israel, os judeus, o mundo, isso é o mundo, Surianda. Jesus, ele fala que é o mundo, porque todas as nações daquela época iam ficar sabendo o que iria acontecer com Jesus de Nazaré, e o mundo iriam se alegrar, o mundo ia se alegrar pela a sua crucifixão. Mas Jesus o fala, mas na verdade vos digo, que vós vão chorar e lamentar e o mundo vão se alegrar, mas vós estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A tristeza dos discípulos, Jesus o garante, iam se converter em alegria. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, já aqui para finalizar, olha a comparação que Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos, aqui no versículo 21, olha aqui dando continuidade, ó. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegado a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido o homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tem tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Meus amados irmãos, aqui ó, para resumir já, para finalizar, amados irmãos aqui do YouTube, do Facebook, já para finalizar, ó, eu vou trazer uma pequena resumida. Aqui no versículo 20, 21 e 22, Jesus fala que os discípulos iam chorar e o mundo ia se alegrar. Porque crucificaram, entre aspas, porque porque Cristo se entregou por amor em nós. Porque eu repito, o que ele falou para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim
se eu não quisesse entregar a vida para a humanidade. Mas, aqui no 20, 21 e 22, Jesus deu uma comparação para os seus discípulos, que a dor que eles iam passar de sentir aquela sensação de apenas sentir aquela sensação que estava tudo perdido, de ver Cristo na cruz surianta, com as mãos pregadas e os pés pregados. Eles iam ter uma sensação tão dolorosa que Jesus fez uma comparação como uma dor de um parto de uma mulher. Jesus fala no 21, quando uma mulher está para dar à luz, ela sente a tristeza, mas quando ela dá à luz, passa toda a tristeza, porque ela se alegra de ter colocado o homem no mundo. A dor que os discípulos iriam passar era uma dor tão grande. Jesus, que conhece todos os corações, todas as intenções, tudo que se passa na mente do homem, ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último e o derradeiro. Ele conhece tudo. Ele sabia que os seus discípulos iriam passar uma dor tão grande que ele o comparou como uma dor que uma mulher que ia dar à luz, ele comparou como uma dor de parto, de tão grande que seria a dor, a sensação que os discípulos iam ver o Mestre crucificado. Mas no 22, Suriana, sempre tenha esperança para os verdadeiros servos de Deus. No 22 diz: assim também vós agora, na verdade, tem tristeza, mas outra vez me vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Suriclamas, aqui, meus amados irmãos, no seu versículo 22 e 23, depois da instrução, a qual Jesus foi verdadeiro
com seus discípulos. Eu venho falar algo aqui. Infelizmente, nos dias de hoje, repito o que eu disse no começo, nós temos visto muitos que se dizem ser pastores e não estão instruindo os discípulos para o verdadeiro combate. Aqui Jesus instruiu os seus discípulos e por um momento a palavra está nos afirmando aqui no seu versículo 20 que quando Jesus ia estar na cruz, a tristeza dos discípulos ia ser muito grande. E nos dias de hoje, amados irmãos, amadas irmãs, passamos também a aflição, passamos também por dor, passamos também por lutas, e muito nos dias de hoje não estão instruindo os novos convertidos para enfrentar, para batalhar. Surianda, muitos estão transmitindo, instruindo os novos convertidos no evangelho fácil, no evangelho aonde não fala que vai ter luta, que vai ter provação, que vai ter aflição. E quando chega a luta, quando chega a aflição, quando chega a provação, muitos desanimam. A responsabilidade, há uma responsabilidade, há uma responsabilidade muito grande. Há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Instrui os novos convertidos para ser verdadeiramente soldado de Cristo. Ensinar os novos convertidos a orar, jejuar, anunciar o mundo, para fazer a vontade de Cristo, para vencer as aflições, para vencer os momentos difíceis, para vencer o diabo, para combater contra os falsificadores da palavra de Deus. Aqui Jesus instruiu muito bem os seus discípulos. Evangelho não é mar de rosa, não. Evangelho de Jesus não é mar de rosa, não. Aqui no 23, ó. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que é tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vou-lo de dar. No 26, naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai,
Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e credes que saí de Deus. Saí do Pai e vi o mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aí no 29, os discípulos disse: eis que agora fala abertamente e não diz por parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo e que não é mister que alguém te interrogue, porque isso cremos que saíste de Deus. Meus amados irmãos, Jesus, Surianda, aqui no 16, aonde eu comecei esta pregação, Jesus fala: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. E a revelação aqui desta palavra, aqui no 23, aqui no 26, aqui no 27, aqui no 28, Suriandalabariastérias, a palavra vem nos afirmar que a alegria dos discípulos ia voltar, porque várias vezes depois, Surianda, várias vezes depois que Jesus ressuscitou, Jesus o aparece para os seus discípulos várias vezes e ele se alegra. Os discípulos verão Cristo subir aos céus e ele se alegra, e Jesus volta para os seus discípulos enviando o Espírito Santo de Deus, e os seus discípulos se alegram. E em livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus dão continuidade na missão do Mestre, e de geração em geração, por século do século, esta responsabilidade está sobre eu e está sobre você também, meu amado irmão e minha amada irmã. Aleluias! Em geração os discípulos se alegraram. Em livro de Atos, repito, eles dão continuidade na missão, e a missão continua conosco. Suriclamas, Labariastérias. O que eu venho trazer aqui nesta mensagem: iremos passar aflição, Labariastérias, Surianda de Cantas. Iremos passar aflição por amor de Cristo. Iremos passar por luta por amor de Cristo. Iremos ser rejeitados também por amor de Cristo. Labariastérias. Talvez iremos passar uma dor tão grande como uma dor de parto, a sentirmos a sensação que está tudo perdido, como o Senhor Jesus falou aqui
Espírito Santo, viver a doutrina, rejeitar o mundo, rejeitar a carne, que Jesus garante a vitória para nós, e a vitória Labárias maior que tem é receber o Espírito Santo. A vitória maior que tem é vencermos a carne. A vitória maior que tem é vencermos o mundo e termos em nossa vida um compromisso verdadeiro com Deus, a vitória de pregar a doutrina e vencer o diabo e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Lutas e provações iremos passar, mas a vitória está garantida. Aqui dentro desta mensagem, eu senti de transmitir a voz a aflição que os discípulos iriam passar, a aflição que eles iriam passar e a vitória que eles iriam ter. Suriclamas. E para finalizar, muitos nos dias de hoje não estão instruindo o soldado, primeiramente para vencer a carne, primeiramente para vencer o pecado, abandonar o mundanismo. Não estão instruindo. E não fala que vai passar por lutas e provações. Eu venho falar algo. Cuidado com o evangelho do engano. Cuidado com os falsificadores da palavra de Deus. Pois o verdadeiro evangelho de Cristo, a porta é estreita, vem luta, vem aflição, mas a vitória é nossa. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Jesus. A vitória é do povo de Deus. O diabo está derrotado pelo sangue, está repreendido pelo sangue de Jesus Cristo. Meu amado irmão Felipe, lá no Facebook, meus irmãos aqui do YouTube, meu irmão está falando que eu quero muito receber o batismo com o Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, eu não sei quanto tempo você tem de ministério, eu não sei quanto tempo, meu irmão, você tem na presença de Deus. Talvez você já é batizado com o Espírito Santo. O falar em línguas estranhas é um dom. Peça para Jesus te dar esse dom, Ele vai te dar, Ele tem o prazer. Peça, meu irmão, que Ele vai te dar esse dom, não somente esse dom, mas todos os dons do Espírito Santo. Estarei orando em teu favor, meu amado irmão, para Jesus te encher, te transbordar do Espírito Santo. Depois eu vou conversar com você no mensagem, meu amado irmão Felipe. Meus amados irmãos, amanhã, sexta-feira, a poderosa concentração com pastor Davi Miranda Filho. A primeira concentração é das 9 horas até o meio-dia. A segunda concentração é das 14 até as 16 horas. Na poderosa campanha Quebra de Maldição, junto com a poderosa campanha
O sangue de Jesus tem poder. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a poucos minutos do metrô Dom Pedro II, a 800 metros do metrô da Praça da Sé. Jesus garante a sua libertação. Nenhuma obra de macumba, feitiço, bruxaria contra a tua vida vai permanecer de pé. Jesus garantiu a derrota total do diabo. Basta você dar um passo de fé para Cristo amanhã na Igreja Pentecostal Santificação, Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos daqui do YouTube, que Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz